Oi, pessoal! Este tutorial vai focar no uso do Facevari Realtime para iClone. É bem simples, mas há algumas coisas importantes que você deve ter em mente. A primeira delas é a câmera. Embora o sistema funcione mesmo com taxas de quadros relativamente baixas, a animação resultante ficará mais travada quanto menor for a sua taxa de quadros. Então, o ideal é que sua câmera suporte pelo menos 30 quadros por segundo para uma captura e transmissão de boa qualidade. Deixe-me mostrar para vocês. Atualmente, minha câmera suporta 30 quadros por segundo e você pode ver no painel de informações que é isso que está sendo transmitido. Vou mudar essa taxa de quadros e mostrar o que acontece. Agora, com 15 quadros por segundo, se você observar tanto os marcadores de rastreamento no meu rosto quanto a animação, tudo fica muito mais instável, bem mais travado, digamos assim. Então, simplesmente não fica tão suave quanto usar 30 quadros por segundo, e 30 quadros por segundo realmente é o mínimo necessário para conseguir uma captura de boa qualidade. Mais do que 30 quadros por segundo, vai ficar ainda mais suave, e obviamente isso vai te dar uma animação ainda melhor. Certo? Agora vou passar para mostrar o painel de configurações em mais detalhes. Primeiro, vou só desligar essa pré-visualização e abrir completamente a janela do Realtime for iClone da Facevari. Ao abrir o painel de configurações pelo menu de edição aqui, você vai ver que temos 3 menus suspensos. O primeiro menu suspenso mostra quais câmeras você tem conectadas ao seu sistema no momento. E logo abaixo das câmeras que você possui, há um campo para uma sequência de imagens. Agora, uma sequência de imagens é especificamente uma sequência de imagens PNG que você pode produzir a partir de um editor de vídeo que suporte esse formato, ou pode usar o próprio iClone para renderizar uma sequência de PNG de qualquer vídeo que você tenha no iClone. Então, esse é o seu seletor de câmera, e ao lado dele, você tem as opções da câmera. Você tem todas as resoluções que sua câmera suporta. Agora, a resolução está atrelada à taxa de quadros. Você vai perceber que, dependendo da resolução que escolher, terá certas opções de taxa de quadros disponíveis. Aqui estou usando no momento 640 por 480. Estou achando que me dá resultados razoáveis. E aqui eu tenho opções de até 30 quadros por segundo. Mas, novamente, dependendo da sua câmera e da resolução, você pode ter muito mais, até 60 ou até mais se estiver usando uma câmera profissional. Como eu disse, a taxa de quadros está atrelada à resolução. Então, deixa eu te mostrar como lidar com câmeras de alta taxa de quadros. Vou configurar a câmera para Logitech Brio, que é capaz de até 90 quadros por segundo, mas apenas em certas resoluções. Então vou mudar a resolução para 1280 por 720 no formato MPEG, e você vai ver que agora ela é capaz de até 90 quadros por segundo. Aqui, eu só coloquei em 60. Mas o problema é que resoluções mais altas podem realmente deixar tudo mais lento por causa da carga adicional de processamento no seu computador. Então, ao usar uma câmera de alta taxa de quadros, você pode ir até o menu de edição no Facevari Realtime para iClone e selecionar Ativar Otimização. Isso vai reprocessar a resolução do feed da câmera no Facevari Realtime para uma base de 640, mantendo a taxa de quadros mais alta ativada. Mas, por enquanto, vou voltar para minha câmera original de 30 quadros por segundo para o restante do tutorial. Voltando às opções da câmera, aqui embaixo temos quadros por segundo da sequência de imagens. Então, quando você carrega uma sequência de PNGs, pode escolher manualmente a taxa de quadros dessa sequência de PNGs. Essas são as opções da câmera. Abaixo das opções da câmera, você tem a função de gerar imagem, que depende muito de como sua câmera está orientada ou montada. Então, se por exemplo, você estiver usando uma câmera montada na cabeça, como no meu caso, meu suporte de cabeça tem uma câmera montada a 90 graus. Por isso, eu giro a câmera usando a função de girar imagem.
Vamos voltar. Por fim, você tem um modelo de rastreamento facial. Aqui você tem duas opções, uma para a câmera estática e outra para a câmera de cabeça. Deixa eu te mostrar a câmera de cabeça. Você vai ver que as linhas de rastreamento facial mudaram. Agora, esses dois modelos de rastreamento são bem específicos para a forma como você usa o sistema, e se você estiver usando uma câmera montada na cabeça, é recomendado usar o modelo de rastreamento da RedCam porque ele foi feito para isso. Ele foi projetado para o seu rosto ficar muito mais próximo da câmera, para captar diferentes extensões de traços e também os efeitos de lente. Da mesma forma, a câmera estática. A câmera estática também é um modelo bem específico para quando você tem uma câmera montada na sua frente, na mesa. Então, atualmente estou usando a câmera estática e vou continuar usando a câmera estática pelo resto desta demonstração. Agora, vou demonstrar, câmeras de cabeça e falar sobre câmeras de cabeça em outro tutorial. Focando então no modelo de rastreamento da câmera estática, quero mostrar o que acontece quando você move a cabeça para fora do alcance. Deixe-me só virar a cabeça. Você pode ver que o rastreamento se perde quando você vai longe demais. Portanto, é importante respeitar os limites do sistema tentando manter as rotações da sua cabeça relativamente ao mínimo, dentro de cerca de 25 a 30 graus, porque qualquer coisa além disso, você vai começar a perder o rastreamento. E, além disso, se você perceber, assim que eu viro a cabeça, mesmo quando o sistema ainda está rastreando, por exemplo, ali, as sobrancelhas na verdade mudam de forma e isso vai acabar afetando um pouco a expressão do personagem. Então, simplesmente esteja ciente de que você realmente precisa limitar a rotação da cabeça, não exagerar, para obter os melhores resultados. Além da rotação da cabeça, a posição na cabeça também é muito importante. Vou falar sobre calibração com mais detalhes em um momento, e esta parte é muito relevante para a calibração, mas também serve de forma geral para a posição da cabeça. Acabei de ir até o menu de edição e vou ativar uma grade sobreposta. A caixa central da grade é a posição ideal para os seus traços faciais. E com isso, quero dizer que, se você conseguir posicionar de forma que seu lábio inferior fique na linha de baixo e suas sobrancelhas fiquem mais ou menos na linha de cima, e olhando diretamente para a câmera, você estará na posição ideal para a captura facial. E enquanto sua cabeça estiver nesse local central, e suas rotações forem relativas a esse ponto, você terá os melhores resultados. Se você estiver de lado, se estiver abaixo, se estiver alto, se sua cabeça estiver inclinada, novamente, os resultados não serão tão bons quanto poderiam ser. A posição ideal é usar a grade sobreposta e manter seus traços equilibrados dentro dela, como se estivesse tirando uma foto para passaporte. E sobre esse assunto, vamos falar sobre calibração porque, como mencionei no vídeo de visão geral inicial, a calibração é um passo muito importante que faz com que sua expressão neutra corresponda à expressão neutra padrão do personagem antes de começar a animação. Então, sempre que você calibrar, essa é a sua posição de calibração. Olhando diretamente para a câmera, com seus traços faciais equilibrados na caixa central, você adota uma expressão relaxada. A boca. Se você abrir levemente a boca, vai perceber que terá melhores resultados na sincronização labial, porque as expressões explosivas, aquelas em que os lábios se fecham, ficarão mais enfáticas. Se você mantiver a boca bem fechada, essas expressões não serão tão enfáticas. Então, para a calibração, essa é a sua posição padrão. Novamente, se você calibrar de lado, se calibrar por baixo ou se estiver com a cabeça inclinada, os resultados não serão tão bons quanto poderiam ser. O que eu quero mostrar agora é o que acontece, quando você conecta um personagem sem realmente calibrar. Então, vou apenas minimizar a janela. Certifique-se de que o Facevari Real Time para iClone está conectado ao plugin. O boxeador está selecionado no momento. Eu não estou calibrado agora, então vamos apenas visualizar isso. E como você pode ver,
Os traços ficam extremamente distorcidos e a animação não está correta. Algo para se ter em mente com todo esse sistema é que ele é muito sensível. Ele precisa ser muito sensível para conseguir traduzir de forma eficaz a captura de movimento para os personagens 3D. Então, vou mostrar agora o que acontece com a calibração correta. E você pode ver instantaneamente que temos um controle muito melhor e a animação está funcionando de forma muito mais natural e correta. Agora, a calibração é algo que você realmente precisa fazer regularmente. É um passo muito simples. É simplesmente uma questão de clicar no botão calibrar e você pode fazer isso durante a visualização. Você pode até fazer isso durante a gravação. Mas um dos motivos para calibrar regularmente é que, na verdade, nenhum sistema é perfeito. E um dos problemas perceptíveis na abordagem do Fasevari Realtime para iClone é que a cabeça vai girando lentamente para cima com o tempo. Isso é algo que algumas pessoas podem achar um pouco frustrante e a maneira mais rápida de resolver é pressionar o botão de calibrar o rosto novamente. Mas deixe-me mostrar antes o que acontece com o tempo com a cabeça, porque vou apenas balançar a cabeça para cima e para baixo, levantar as sobrancelhas, só mudar minhas expressões faciais. E se você reparar na visualização do personagem 3D, a cabeça está se movendo para cima. Vou calibrar meu rosto novamente. E você pode ver que ela volta para o zero. Então, é importante calibrar regularmente. É importante calibrar bem para obter os melhores resultados na animação. Outro ponto importante a considerar é a iluminação e, embora o sistema seja muito robusto em relação à luz, deixe eu só desligar uma luz aqui. Você vai ver que o rastreamento ainda funciona. Ele funciona surpreendentemente bem, mesmo com iluminação desigual. É recomendado que você tente obter uma iluminação o mais equilibrada possível. Isso vai te dar os melhores resultados porque, simplesmente, se você tiver um contraste maior de um lado do rosto do que do outro, você vai ter uma certa distorção das feições. Então, como eu disse, tente buscar uma iluminação uniforme sempre que possível. Outro ponto a mencionar são os óculos. Eu estou usando óculos porque preciso, mas meus óculos têm armações bem finas e eles realmente não interferem muito na captura de movimento, por isso estou usando eles em todas essas demonstrações. No entanto, se você usa óculos com armações muito grossas, armações pesadas, ou se você usa óculos escuros, você pode ter sérios problemas porque o sistema pode confundir as armações e até mesmo as lentes, se forem escuras, com seus olhos e sobrancelhas, e em alguns casos, a captura de movimento não vai funcionar. Então, se você está tendo dificuldades e está usando óculos, esse pode realmente ser o problema. Você pode precisar tirar seus óculos para captura de movimento ou pedir para a pessoa com quem está trabalhando remover os óculos durante a captura. Um último ponto, que é sobre a janela do Fasevari Realtime para iClone, é o botão de informações aqui em cima. Ao alternar, você verá que pode desligar as informações, pode mostrar apenas os quadros por segundo, ou pode exibir todas as informações, que mostram se o iClone está conectado no momento, a resolução do vídeo que está sendo transmitido, os quadros por segundo do rastreamento, os quadros por segundo do vídeo, além de indicar se o sistema está calibrado. Essas são informações extremamente úteis. Para ser sincero, eu costumo deixar isso ativado na maior parte do tempo. Certo, então esse é o Fasevari Realtime para iClone. No próximo tutorial, vou abordar as funções do plugin de captura facial em si e explicar com mais detalhes como ele funciona junto com o Fasevari Realtime. Obrigado por assistir.